Ok, deixa eu ver. Oi, então, estamos aqui hoje com a Adriana. A Adriana vai compartilhar um pouco sobre as suas percepções do quarto módulo das chaves de chá. A Adriana já recebeu as 9 sessões quando elas foram oferecidas ao vivo para um grupo e antes de serem gravadas e disponibilizadas no site. Já tem uma caminhada também com terapias e técnicas energéticas, né, Adriana, com percepções, e já trabalha, mora em Rondônia, já trabalha há bastante tempo também com essas técnicas, e a gente já se conhece há um bom tempo, através da IMF, através dos registros, já fui a Rondônia, então, que a Adriana é uma pessoa que tem essa percepção pura e pode compartilhar um pouco sobre como foi agora essas 3 últimas sessões. A gente acabou de fazer ontem a última sessão, né, do quarto módulo do Manto de Luz. Então, são 3 sessões que estão sendo oferecidas ao vivo e a gente está aqui hoje para compartilhar um pouquinho. Então, fala aí, Adriana, como está se sentindo? Foi ontem, né, nossa última sessão. A gente está com tudo bem fresquinho, por isso que a gente resolveu fazer um pouquinho no dia seguinte já, um compartilhar. Então vamos lá. Isso. Esse trabalho das chaves de chá, desde que a Estela comentou, né, eu acompanhei parte do processo dela, quando ela estava organizando tudo isso, então foi uma honra poder participar desse processo tão profundo e, ao mesmo tempo, tão esclarecedor, eu posso dizer. Especificamente de ontem, foi muito interessante, porque a sensação, de novo, como em todas as que eu tive, é como se a gente, no momento em que a Estela começa, parece que a gente vai para uma outra dimensão. Ontem eu fiz deitada, nos outros dias eu fiz sentada, ouvindo, mas ontem especificamente eu fiz deitada. Então, eu ouvia o que ela dizia, recebia os comandos, fazia o que tinha que ser feito, mas eu não consigo, assim, me lembrar do que eu estava vendo. Quando eu voltei, não me lembrava, mas uma sensação de muita paz foi depois da sessão. E muito sono também, porque eu dormi. E, e hoje eu acho que daí eu descansei, então acalmou mais, e eu acordei hoje numa sensação de presença ainda mais forte. Isso foi aumentando desde a primeira até essa. Mas hoje foi diferente, porque a sensação era de um empoderamento. E como que eu sei disso? Porque eu comecei a fazer algumas coisas que, inclusive hoje, que eu deixava para depois, ou que depois eu vejo isso, ou que eu, de certa maneira, ficava esperando pelo meu marido, vamos dizer assim. Não estou me sentindo bem. Você tem que fazer isso, isso, aquilo. E, e hoje não. Hoje eu levantei e falei, eu vou fazer isso, isso aqui vai melhorar aqui. E fui me resolvendo, sabe? Meu estado de presença, de empoderamento foi me trazendo clareza das coisas que eu precisava fazer, mas que eu não estava fazendo. É como se viesse uma certa liberdade. A melhor expressão que eu consigo dar é uma criança ela precisa sempre de estar recebendo comandos, né, do que ela tem que fazer. E uma criança evita certas coisas. Um adulto, ele vai lá e faz o que tem que fazer, né? Então, eu me senti como se eu tivesse passado da infância para a fase adulta, de repente. É o máximo que eu consigo trazer, assim, em palavras, para ficar mais claro e mais entendível. Mas a sensação é como se fosse essa, como se eu tivesse alcançado a maturidade, vamos dizer assim. É como se eu tivesse subido mais um degrauzinho na escala da maturidade da vida. E o estado de empoderamento, de presença, eu estou muito feliz com isso, porque eu sempre busquei isso, e eu sempre falei muito disso. Só que agora está sendo de uma forma mais vivencial, de fato.
É como se eu acessasse a consciência do que é isso, fora do mental. Porque no mental, a gente sabe as coisas, a gente tem ideia do que tem que ser feito, mas nem sempre a gente consegue fazer. E é diferente do sentir, do perceber de fato as coisas. Então, eu estou nesse processo, eu consigo me olhar diante de uma situação antes eu reagiria, eu consigo parar e como se eu estivesse do lado de fora me olhando na atitude, na situação. E aí eu consigo olhar para aquilo e tomar uma decisão, se eu vou me manifestar ou se naquele momento eu tenho que ficar em silêncio. Então eu estou num processo assim também agora de observação. Estou observando muito da minha vida, porque parece que muitas mudanças ainda vão acontecer nos próximos dias. Sim, porque a gente fez, só para explicar um pouquinho, a gente fez ontem, a gente fez a sessão 3, né? Que trabalha o plexo solar. Então, os que também receberam essa sessão 3 trabalharam as questões que guardam o medo, ou questões que travam essa incorporação, porque o manto de luz, a incorporação da luz da matéria, que é o módulo 4, realmente não é uma coisa para eu estar lá com aquela luz, e sim como vestir a luz, como trazer essa frequência para o corpo. E quando a gente consegue sentir o que é isso, né? Eu não fico com isso lá fora de mim, isso tá aqui, porque o nosso corpo foi passando por processos. Todas as 3 sessões, elas fazem todo um processo de limpeza primeiro. Ontem a gente trabalhou também, né? Na 2 a gente trabalhou muito as pernas, né? Essa parte das pernas, do quadril e dos pés, e a nossa conexão com a terra, isso também traz esse estado de presença. E a 1, que a gente trabalhou muito a questão do cérebro, né? E as glândulas. Então, essa clareza de tirar os véus, né, dos aspectos que nos impedem de acessar esse estado de presença. Mas eu acho que o fundamental é que as próprias sessões, quando elas trazem essa limpeza, elas já fazem a reprogramação e essa incorporação na própria sessão, para que a gente consiga já sentir esse empoderamento, essa luz. Foi isso que foi a primeira vez que eu ofereci também as sessões, né? E que eu pude perceber em mim também essa sensação. E isso é maravilhoso, sentir isso, porque até então a gente tenta alcançar, busca, né? Tem vislumbres às vezes, mas parece que não mantém, parece que não sustenta, parece que tu sente, daqui a pouco foge. E dá para perceber que a gente está alcançando com mais estabilidade essa sensação, né? Com liberações, claro, alguns sentiram coisas mais no físico, sentiram na sessão 2, por exemplo, quadris e pernas. Eu acho que para ti também foi bem forte a sessão 2, né? Que tu estava compartilhando, a 1. Foi. A sessão 2, a sessão, eu me vi como dentro de uma câmara. Então, eu não conseguia me mover. Eu achei muito interessante, por mais que eu quisesse me mover, eu estava parada, mas eu me via dentro de uma câmara. E depois da primeira sessão, foi quando eu comecei a me ver nas situações. Eu comecei a acessar mais essa presença. Na segunda ativação, eu me vi na câmara e vi muito da luz líquida, né, que a Estela fala durante a ativação. Foi muito forte, muito vívido o ver. E eu acessei uma raiva, né? Uma raiva. Na sessão eu não conseguia mexer minhas pernas, realmente. Eu não cheguei a ver o desprendimento, mas eu senti. E depois uma raiva nos dias seguintes. E eu comecei a me questionar, né? Que raiva é essa? Que raiva é essa? Porque como que eu fico o tempo todo com raiva do outro? E aí eu comecei a ter a consciência da raiva que eu estava sentindo, era dos aprisionamentos que eu me submeti, que eu criei, que eu permiti, que eu me invalidei e que eu me parei. E ali eu vi que eu estava rompendo esses aprisionamentos.
para que eu pudesse chegar agora, de fato, e me sentir empoderada, vamos dizer assim. Aí, se você quiser falar um pouco também do módulo 1 ou do 2. Sim, porque então, toda a sequência do trabalho que começa com o 1, o 2, o 3, que configura essas 9 sessões, é muito um trabalho de autoconhecimento bem profundo e de limpeza, a pessoa faz por ela, para que ela consiga enxergar ela mesma nesse estado onde é que ela atua, que separada da essência dela e consiga trazer para a integração esses aspectos, né? Que muitas vezes eles nem são conscientes, a gente nem sabe que a gente está atuando desse jeito, manipulando as outras pessoas daquela forma para obter mais energia para nós, né? Ou pra ganhos, a gente pensa que está ganhando sempre alguma coisa fazendo aquilo, né? Então, para mim foi muito incrível, assim, foi libertador. Eu consegui também gravar sessões e escutar todas aquelas sessões muitas vezes e percebendo essas inúmeras facetas que se apresentam, continuam se apresentando, né? E conseguir tomar aquele impulso de romper muitas coisas, já com as 9. Aí, quando agora, com essas 3, essa percepção das 3 me trouxe essa questão dos aprisionamentos, de colocar fardos, de colocar coisas em cima de nós que, na verdade, a gente cria e permite que isso aconteça, né? De todos os sentidos, de todas as formas, e romper esses aprisionamentos. Teve outras pessoas que também tiveram essa mesma percepção, para daí, quando chegar nessa sessão de agora, na sessão do empoderamento, conseguir entender todo o processo. Então, quando a pessoa passou pelas 9, depois chegou nessa, embora essa a gente está fazendo ao vivo e não pode qualquer pessoa participar, o importante é também trabalhar com as anteriores, todas estão dentro da mesma energia, tem o mesmo propósito, que é a nossa libertação interna, essa sensação de liberdade interior, né? Então, incrível como as 9 sessões estão lá gravadas e a energia se sustenta da mesma forma que a gente está trabalhando ao vivo, né? Então, o propósito é trazer para as pessoas entenderem um pouco como isso funciona. É muito novo, é uma linguagem nova para mim também, o que está escrito, como se apresenta, né? E estou bem feliz também por mim também ter conseguido, passei pelo processo, ter essas percepções, né? E aí tem o módulo 4, depois tem o módulo 5 que está lá também. E agora eu recebi com assim muita rapidez de enxergar e perceber o módulo 6. E o módulo 6 são 2 meditações que vão ficar gravadas. Então, o que a gente tem ao vivo é esse módulo 4, por enquanto, porque ele vai ter uma formação depois específica do manto de luz, né? Para quem quiser oferecer isso depois para as outras pessoas. E o módulo 5, que é a leitura da assinatura energética. Isso tudo são coisas ao vivo, porque vão ter formações. As outras sessões continuam gravadas lá. E o que veio agora, que é o módulo 6, novamente volta a ser meditação gravada. Então, não é um processo que eu penso, como é que agora eu podia trabalhar? Não é assim que funciona. É como se chega uma informação direta e clara, esse é o título, é isso, e só, e não vem mais nada. Aí começa o processo da visualização, de entender e incorporar, e não é nada mental, nem que eu queira dizer, agora eu vou fazer o 7, não vem nada, não vem nenhuma informação, a informação chega no momento certo, com o título, com a frequência, com a energia, com o desenho, e é totalmente mesmo como telepatia, como receber a informação, e acho que é uma energia muito profunda e de muita pureza, que é sustentadora desse trabalho, né? E é uma coisa que eu venho buscando em mim há muito tempo, questões internas que eu não tinha conseguido, vamos dizer assim, integrar e sentir que isso está resolvido. Como sempre, tem aquela questãozinha que pega ainda, aquela coisinha que tu não conseguiu 100%, vamos dizer, acolher e dizer, não, isso aqui é página virada, não preciso mais voltar. E eu senti, assim, que eu consegui muito avanço interno da minha parte, sabe? Com esse trabalho e percebo que as pessoas que estão entrando nessa frequência e entrando nesse auto-perceber-se e conhecer-se, né? Porque a gente percebe que a gente se descobre em muitos aspectos não tão agradáveis, né? Muitas vezes.
É, bem isso. Eu conheço, como eu trabalho também como terapeuta, eu conheço várias técnicas. Eu sempre gostei de inovar, eu sempre gostei de algo novo. Nunca gostei de ficar muito tempo fazendo uma coisa só, até porque eu não dou conta. Mas dentro do que eu faço, eu fui sempre inovando alguma coisa ou outra. E esse trabalho, primeiro que eu senti de valorizar o trabalho de alguém que também atua há tantos anos, há muito mais anos que a Estela, deve ter uns 20 ou 30 anos aí de estrada já com a MF, com os registros e tudo que ela foi vivenciando, que foi aprendendo, que foi integrando, né? E agora ela pôde trazer com a pureza e a integridade que ela tem das coisas, né? Da veracidade com que ela traz e trata tudo que ela faz. Então, quando eu vi que ela estava trazendo e organizando e se disponibilizando a fazer, eu falei, cara, vamos valorizar quem está perto, porque a gente fica valorizando só os americanos, mas tem gente aqui perto, tem gente no Brasil fazendo coisa boa. E o trabalho da Estela tem muito dessa pureza, profundidade, só que não é aquela coisa que chega fazendo só uma varredura, uma limpeza, ele também vai integrando. Então, eu achei muito completo esse trabalho. Ele vai desde a limpeza ali, o de você olhar para você mesmo, de você ver as suas sombras, o de você parar de reprimir as suas sombras e começar a acolher, porque ela também é parte de você. Então, é um processo de autoconhecimento bem profundo. E aí depois vem com o manto, vem com essa ainda limpeza de algumas coisas, com essa libertação e essa integração, sabe? Porque nós somos tão divididos, tão sempre limitados, sempre para não acessar o nosso poder, para não acessar a nossa força, a nossa verdade. E eu acho que já chega disso, né? Eu vi muito disso nesse trabalho, sabe? De integração, de presença, de empoderamento, mas uma coisa feita com consciência mesmo, não com mental, uma coisa consciencial, de sentir mesmo todo o processo acontecendo. Uhum. Isso eu achei maravilhoso. Para mim foi maravilhoso. Uhum. Com certeza, eu agradeço porque essa percepção é a percepção que eu tive quando eu fiquei vendo tudo que estava acontecendo, integrando em mim e olhando as questões. Isso para mim me chamou tanto a atenção de ser tão vivo tudo e as energias e conseguir fazer isso e integrar. Foi um chamado tão profundo agora. Organize e faça, né? Porque ele surgiu em 2016, as primeiras anotações, quer dizer, demorou para eu conseguir entender o que eu tinha que fazer e como que eu ia fazer isso e como que eu ia oferecer. Ficou guardado, eu não segui fazendo, né? Até que veio a faça. Então, eu tenho mesmo a agradecer, porque eu acho que teve pessoas próximas, como a Adriana, que já me conheciam e dos outros trabalhos que eu faço, e conseguiram, tipo assim, não, ok, vamos olhar o que é, né? Pelo fato daquilo que eu já fazia. Então, acredito também que tudo tem seu tempo, porque de repente eu mesma não ia ter segurança de apresentar, porque ficou bastante tempo lá, eu olhando, e aí quando foi assim, agora tu vai fazer, como você começou tudo, agora tu vai integrar, e vamos lá, vamos gravar, e vamos fazer. E aí chamei antes de gravar, é claro, oferecer, a Adriana participou então desse processo todo ele ao vivo no ano passado, né? Depois disso que vieram as gravações. Então, com essa responsabilidade também de, olha, é uma energia, é profundo, aconteceu comigo várias percepções, vamos ver como isso vai funcionar com as outras pessoas, né? Então, é isso que eu achei também bom de ter amigos que junto nesse processo, que eu pude confiar e convidar, e que confiaram em mim também, né? E mais uma vez, a Adriana de novo, convidei e disse, vamos lá, Adriana, vamos mais um e mais um. E aí a gente vamos lá, vamos continuar, né, nesse processo, porque essa percepção tem que ser uma percepção bem sincera, bem íntegra, bem pura, tem que ter uma pessoa que tenha essa percepção, que eu sei que tu tem essa percepção, confio bastante nessa tua percepção, então acho que a gente pode ajudar a sustentar
essas novas formas e com o teu trabalho, com o meu, e juntando essas energias para trazer essas possibilidades que se apresentam como frequências energéticas que as pessoas sentem. Essa é a chave, são as chaves de chá. Essas vão ser as chaves, né, para o meu despertar, e as outras com outras frequências. O importante é que a gente consiga ter a sensação no nosso coração que isso aqui é para mim, isso é a minha ressonância. Isso aqui é como funciona para mim, né? Sem querer dizer, levantar a bandeira, não, é só por aqui. Então, a gente já tem essa caminhada, a gente já sabe que não é só por aqui, né? E que isso é falso dizer é só por aqui, né? Mas o que é importante é que seja verdade o processo, seja verdadeiro, que a pessoa sinta. Não é ninguém dizendo, olha, tu precisa sentir isso, tu vai ver isso, vai acontecer isso contigo. Não, é totalmente individual para cada um, as percepções. Sim. Né? Sim. Então, acho que com certeza é isso que dá essa validação também, né? Dessa percepção única. Para mim foi uma coisa, para a Adriana foi outra. E as pessoas, é legal de todo esse processo dos módulos, porque as pessoas estão, e a gente também está muito acostumada a procurar fora, né? Eu vou procurar um terapeuta, mas o terapeuta tem que fazer para mim. E durante esse processo tem a contribuição do terapeuta, mas também tem a tua parte, né? A tua responsabilidade de você reconhecer as tuas sombras, reconhecer as tuas coisas e olhar com compaixão mais para as coisas, sem tanto julgamento, né? E isso é parte de uma caminhada, de um processo mesmo de autoconhecimento. E sem tanta aquela coisa de, né, de é a melhor, ou é só isso, ou... Não, um processo realmente que, ao mesmo tempo que é profundo, que você sente a frequência, parece que você está numa outra dimensão mesmo, você, ao mesmo tempo, está aterrado, você está aqui em contato com o seu corpo físico, em contato com as suas questões. É um trabalho muito integrado, muito completo. Eu gostei muito nesse aspecto. Não fica só pedaços, né? Sim, completo. Sim, por isso que ele foi aparecendo em módulos e em camadas, em aspectos, e em várias coisas para integrar, porque são muitos aspectos nossos, né? Então, para não deixar voando nada, para conseguir trazer tudo para o centro do nosso ser, para a gente conseguir reunir mais as nossas partes, né? Partes que às vezes estão divididas, que estão separadas, e que se eu não olho para elas e não trago, elas vão ficar lá, né? E isso de cada causa mais divisão, mais dor, mais sofrimento, e só nós podemos fazer. Só nós podemos fazer isso, porque a gente criou, viu, olhou, atua desse jeito, né? E precisa entender para trazer de volta. Então, que bom. E é isso, a gente vai, volta e meia, trazer aqui algumas informações, quando vier os próximos, de repente a gente compartilha mais, lá no site tem um vídeo que a Adriana também testemunhou, né, e os outros que já receberam as 9 sessões, lá dentro na área de membros, para conseguir perceber as 9, né, e agora, então, esse compartilhar com essas 3, e a gente vai seguindo, e à medida que as coisas vão aparecendo e vão surgindo os módulos, que não sou eu que controlo, que eu quero fazer mais um módulo, nem imaginei que ia ter outros também, quando eu fiz as 9, pensei, tá pronto, é isso aí, né? Então, e não era. Então, não tenho ideia como que isso vai avançar e como vai ser. Estou à disposição aqui para continuar fazendo o que se apresenta, né? Não perder a visão pura daquilo que eu enxergo para conseguir transmitir isso para as outras pessoas. Então, gratidão, Adriana, pelo confiar, pelo compartilhar, e gratidão aos que ainda vão assistir e que vão poder receber essas sessões ou vão entrar lá no site. E acho que é isso, né? Quiser compartilhar mais. E lembrando que lá no site a primeira sessão é gratuita, né? Sim. Que é uma forma das pessoas de experimentar o que é essa energia, do que a gente está falando. Então, tem uma sessão lá gratuita ainda, aproveitem. Sim, eu deixei essa sessão gratuita justo para isso. Eu criei uma área de membros porque lá dentro só tem essa energia, lá dentro só tem essa frequência.
não tem mistura com as outras coisas que eu faço, então precisa entrar lá para se cadastrar nessa área de membros, também não paga nada, é simplesmente só fazer o cadastro, entra lá e a primeira sessão está gratuita, depois as outras são pagas também num valor bem acessível, né, para que a pessoa realmente possa fazer, né? Então, eu vou depois deixar o endereço do site para entrar e a gente vai continuar mandando aí as informações também. Então, gratidão. Seguimos. Gratidão. Seguimos.